Boa noite, pessoal. Estamos iniciando a nossa live. Aí eu queria pedir muito para... A gente vai esperar um pouquinho até as pessoas chegarem, mas eu queria muito pedir para quem for chegando, vai dando um oi, porque aí eu vou sabendo quem está com a gente, para a gente poder também começar a interagir. Tá bom? Já tem uma pessoa. Assim que as pessoas forem entrando, a gente começa. A gente vai esperar 3 minutinhos e aí a gente já começa, tá bom? Então, vamos, enquanto isso, as pessoas que vão entrando podem ir compartilhando o link. Esse link, ele vai depois virar um vídeo, que vai ser o programa, né? Na verdade, é um programa que a UFG está criando, que é Lives da Cultura na UFG. E, então, divulguem também, porque tem outros vídeos. Ontem foi a live do pessoal do hashtag Macbeth. Essa semana teve também Bugarins. Ah, legal, o pessoal tá chegando. Edivaldo estava com a gente agora no teste. Jerusa, oi, tudo bem? Então, esse chat aqui vai ficar o tempo todo por aí. Então, quem for chegando, vai dando um oi, vai dizendo que está por aí para a gente poder mandar um salve. E colocando para os amigos, parentes, coloca no grupo da família, gente. O grupo da família é ótimo, o pessoal está todo mundo em casa, então já coloca lá para o pessoal poder participar da live também por aqui. Vamos ver se chegou mais gente. Então, quem for chegando vai dando um tchauzinho aí, um oi. Estamos com 3 participantes. E vai chamando o povo, gente, vai chamando. Oi, Jerusa. Jerusa, eu sou professor da EMAC, na verdade. Eu sou professor do curso de Teatro e Direção de Arte da EMAC. Sou formado pela EMAC também. E fiz mestrado em performances culturais e agora estou no doutorado em performances culturais também. Mas atualmente eu estou professor substituto lá na EMAC. É o João. Ei, João, eu acho que se eu te conheço, eu não estou lembrando. Tem muitos Joões no mundo. Se apresente, João. Então, seja bem-vindo também. Então, eu vou tentar fazer essa live bem descontraída mesmo. Eu queria muito passar partes do espetáculo, né? Mas essa ferramenta ainda é nova. Então, o YouTube tem essa possibilidade, só que ele precisa de um programa. Aí, via YouTube diretamente, é mais pela webcam mesmo. Mas eu preparei algumas coisas, né? Vou falar algumas coisas e a gente vai interagindo aqui pelo chat. João, eu tenho muitos alunos, João. Você tem que pensar nisso. Eu dou muitas aulas. Então, mais uma vez, lembrando, podem compartilhar os links da live para as pessoas, né? Para que a gente possa ter um número maior de pessoas ao vivo, porque mesmo estando disponível depois, a gente vai ter uma maior interação. Então, quanto mais pessoas assistindo agora, mais a gente consegue interagir, responder perguntas e tudo mais, tá? Então, a Flávia já me deu o ok aqui para eu começar. Então, esse programa é o Lives da Cultura na UFG. Então, é uma iniciativa do Centro Cultural, da Pró-Reitoria de Cultura, para esse período de pandemia, que a gente possa levar algumas coisas que estavam na programação do Centro Cultural. Então, a programação do mês de março, abril, foi toda suspensa, e o Teatro Destinatário, junto com outros artistas, ia fazer apresentações lá, né, apresentações de teatro, de música, e aí a UFG nos convidou para fazer essas lives. Então, muito obrigado, né, todo o pessoal aí do Centro Cultural, que fez esse esforço, Tiago, Panta, Flávia,
E esses programas, eles depois, essas lives depois vão virar programas na grade do YouTube da UFG, o YouTube oficial da UFG. Ah, a Laisa entrou. Oi, Laisa. Laisa é minha amiga do ensino médio. Então, eu vou começar, né, já fiz os agradecimentos, explicando. O Teatro Destinatário ia estar na programação do Centro Cultural da UFG no dia 19 de março, agora, e foi bem na semana em que se suspendeu a programação. Nós íamos fazer a apresentação do espetáculo Quecossô, Oncotô, Oncovô, Goiás, singulares no plural, né, por isso que a live tem esse nome. Então, o espetáculo é um espetáculo do grupo que já tem 7 anos, o grupo ia completar agora em março 9 anos. E aí eu preparei uma fala rápida, falando um pouquinho sobre o histórico do grupo, falando um pouquinho sobre o espetáculo, e aí depois abrir para perguntas, tá bom? Então, vocês podem ir participando o tempo todo, eu vou mandando os beijos, mandando os salves aqui para as pessoas no chat, mas eu vou falar, e aí depois eu volto respondendo as perguntas. Tudo bem? Pode ser assim? Então, vamos lá. Então, agora eu vou responder as pessoas por aqui. O Edivaldo, né, falando do pessoal da Educação do Campo, Artes Visuais e Música da UFT. Nossa, que legal! Nossa, podia muito o pessoal da Educação do Campo estar aqui com a gente, ia ser um diálogo muito legal. Tem uma parte da live que eu preparei para falar um pouquinho sobre escola, sobre educação. Boa noite, Sandra! Bem-vinda, Dorivan também, que é uma das pessoas que está lá no Centro Cultural sempre ajudando a gente, estava trabalhando na divulgação. Eita, interpretar em espanhol e inglês. Vou guardar essa para o final. Olha aqui, os alunos da Jéssica. Então, vamos lá. Eu vou falando, né? Vou falando, seguindo a minha programação, e aí depois eu vou voltando, fazendo as perguntas, lendo os comentários. Tudo bem? Então, eu sou Luciano, eu já me apresentei agora há pouco, eu sou integrante do Teatro Destinatário desde 2011, desde 2012, na verdade, o Teatro Destinatário nasce em 2011, com a Jéssica Render e a Ludmila Marques. Nós éramos da mesma turma de teatro, de artes cênicas, na UFG, e aí a história do grupo começa com essas duas mulheres. Então, a Jéssica e a Ludmila se encontram num ônibus, a gente gosta dessa ideia de que elas estavam ali na primeira semana de aula, e elas começaram a pensar em formas de fazer teatro, né? A gente já tinha práticas no curso, mas a gente achava que a gente precisava fazer mais teatro. Isso era consenso, a maioria da turma queria fazer mais teatro, então as meninas decidiram que elas precisavam, de alguma forma, usar aquilo que elas estavam aprendendo no curso em outros lugares. E aí elas começam a fazer cenas curtas. A Ludmila, na época, trabalhava numa empresa que promovia cursos na área hospitalar. Eles faziam cursos para maqueiro, para recepcionista, e aí, nesses cursos, o chefe da Ludmila falou, você está fazendo teatro, você podia fazer uma cena para a gente, para abrir o curso, para dar uma descontraída, para divertir um pouco o povo. E aí ela topou essa ideia, chamou a Jéssica, e elas começaram a fazer algumas cenas. A cena mais conhecida, talvez, desse período, é a cena Bendita Consulta, que era uma cena onde a recepcionista e a Lud era uma senhorinha que ia ser atendida. E aí era para falar sobre qualidade do atendimento e tudo mais. E aí isso começou a fazer muito sucesso, elas começaram a apresentar muito, ainda sem grana, né, apresentando de graça, por currículo, por divulgação e tudo mais, começaram a fazer outras coisas, me chamaram para fazer algumas cenas, chamaram também o Paulo Falcão, a Raíssa Rosa, chamaram também a Suzana, uma série de pessoas, o Cristiano Gonçalves, e aí eles começaram a pensar em fazer essas cenas virarem um espetáculo. E aí foi que surgiu a ideia
TV Insônia, que foi o primeiro espetáculo oficial do Teatro Destinatário. Então, era um espetáculo em estilo stand-up, que eram quadros. Então, a Ludmilla fazia uma apresentadora, era a Sheila Janete, e a Sheila Janete apresentava um programa de madrugada. E aí, esse programa de madrugada, ele tinha quadros, né? Então, entrava uma propaganda de uma boneca, entrava uma mãe de santo, e esse espetáculo também teve um apelo muito legal, porque ele era bem engraçado, e as pessoas começaram a... E as pessoas começaram... Só um minuto aqui, gente, essa interação é complicada. Eita. Então, as pessoas começaram a falar do grupo, né? E aí foi o momento que eu entrei para fazer luz no espetáculo. Eu entrei como iluminador inicialmente, e já tinha uma experiência de luz com o Aciano Novato, tinha feito a luz sob a supervisão do Russell, né? Na verdade, o Russell tinha criado uma luz, e aí eu ia operar essa luz quando ele não está presente, e aí entrei no destinatário para fazer a luz. E aí o Thiago também entrou, né, para fazer esse apoio na parte de estética, na parte de direção também. A gente não tinha diretor, cada um tinha criado as próprias cenas e colocado essas cenas numa estrutura, e a gente começou a produzir. E aí, nisso, a gente começou também a pesquisar contação de história, a fazer contações de história. Eu já tinha estudado contação de história com a professora Maria Ângela na UFG, e aí eu comecei a fazer algumas propostas para o grupo, e a gente começou a vender contações de história. A gente começou a fazer contações em livrarias, em aniversários, e aí a gente decidiu montar um espetáculo de contação de história. História e bonecos. E aí o Thiago, que é um grande bonequeiro, ele trouxe muitas coisas de material reciclável. Então a gente começou a fazer bonecos de garrafa PET, cabaça, vasilhas de amaciante, e a gente criou a Casa em Cores Don Quixote. E aí o Don Quixote era um infantil que a gente começou a vender ele para escolas. A gente convidou a Edilúcia Barros, que era das artes cênicas, mas também é formada em pedagogia, e aí ela fez um material didático para a gente. E aí a gente começou a vender o espetáculo, levar o material didático junto, e foi bem legal esse processo, porque a gente viajou com o espetáculo. A gente foi para um festival no Rio de Janeiro, a gente apresentou bastante ele, isso foi em 2012. E em 2013, o Thiago ele convidou a gente para fazer uma montagem de um espetáculo que ele já tinha montado numa escola, que era um espetáculo da professora Bíblia Bianca do Amaral, aqui da Faculdade de Educação. E aí, esse espetáculo era o Quecosson Coton Covô, Goiás, singulares no plural. E aí, inicialmente, a gente fez uma leitura do texto, a gente falou assim, que texto complicado, né, muito didático, falando de história de Goiás, né, e aí a gente falou assim, será que vai dar certo, será que vai dar jogo? E aí foi nesse momento que a gente começou a estudar. E aí a Bianca é professora de história, dá aula na pedagogia, e ela deu uma aula para a gente sobre história de Goiás, que abriu a cabeça da gente, deixou a gente assim, nossa, esse espetáculo é muito bom, ele é muito potente, ele fala de tudo isso de uma maneira muito leve, de uma maneira muito cômica. E aí foi aí que a gente começou uma pesquisa. E a gente, além da Bianca, a gente foi para a rua e começamos a entrevistar pessoas. Então a gente estava ensaiando ali no Grande Hotel, no centro de Goiânia, e a gente começou a sair do Grande Hotel e conversar com as pessoas. Conversamos com policiais, com o pessoal idoso que ficava sentado ali nos bancos. A gente começou a falar com as pessoas que estavam esperando o ônibus, e aí todas essas pessoas começaram a falar várias coisas para a gente, tentando responder uma pergunta simples: o que é ser goiano? E aí a gente descobriu que um monte dessas pessoas no centro, elas eram de outros estados. E aí a gente começou a pensar assim, olha, ser goiano, então é uma mistura de muita coisa. E era exatamente isso que a Bianca estava trazendo no texto e a gente não tinha entendido. Que ser goiano é misturar tudo isso que faz a gente, ter a
cultura do Nordeste, do Maranhão, de Pernambuco, ter a cultura de São Paulo, a cultura do Rio de Janeiro, tudo isso nessa passagem que é Goiás, nesse trânsito de identidades, né? E aí isso foi muito legal para a gente começou a montar o espetáculo. Então, o Kiko Sou é um espetáculo que foi montado nesse contexto, isso em 2013. A gente estreou o espetáculo na verdade, ele começa a ser montado em 2012 e estreia em março de 2013. A gente começou a apresentar ele, a gente teve um sucesso muito grande, vamos dizer assim, porque ele começou a ser muito querido pelas escolas. Então, a gente fazia muito projeto escola, a gente começou a apresentar ele de manhã à tarde à noite. E aí, fazíamos isso lá no Goiânia Ouro, ali no centro da cidade, né, no Cine Ouro, e nessa época, a gente começou a fazer muitas sessões. Então, a gente teve uma contagem que o Kiko Sou, na última vez, ele estava com mais de 180 apresentações desses 7 anos. Então, um espetáculo que apresentou para muita gente, e isso foi muito legal, porque a gente começou a ter vários feedbacks. Hoje mesmo, eu dou aula na UFG, e um aluno veio me dizer que assistiu ao espetáculo enquanto estava no ensino médio. Né, isso foi muito legal, assim, de ver um aluno que hoje está tendo aula comigo na universidade, que me assistiu enquanto ainda estava no ensino médio. Então, isso foi muito legal. E aí, esse espetáculo, ele começou a circular também no interior, e nós fizemos alguns projetos. Nós fizemos um projeto chamado Kiko Sou, Rotom Covô, a história de Goiás em movimento, que era para apresentar nos museus. Então, nós fizemos 10 cidades do estado de Goiás, Goiânia e mais 9 cidades do interior, e a gente apresentou em vários museus de história. E aí, nesses museus, a gente fazia a apresentação e depois a Bianca fazia um bate-papo com os alunos que eram convidados a assistir. Então, foi uma experiência genial, porque a gente teve a oportunidade de conhecer vários museus interessantes, a gente teve a oportunidade de compartilhar o espetáculo com muita gente. Esse espetáculo, essa circulação a gente fez graças ao Fundo de Arte e Cultura de Goiás, né? Muito importante falar isso nesse momento de pandemia, que o fundo, a gente teve muito pouco apoio de leis de incentivo, mas a gente, por exemplo, só pôde fazer essa circulação graças a essa verba que veio do fundo. A gente tem um espetáculo que é o Tranças, que ele foi montado em 2019, né, 2018 para 2019. Ele estreia no final de 2018 e circula em 2019, está circulando ainda, que ele só foi montado graças a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e a gente tem vários projetos que só são possíveis graças a esse fomento, e aí esses projetos, eles são essenciais para descentralizar a arte, levar a arte para a periferia, levar a arte para as pessoas que não têm condição, para a escola pública, levar a arte para o interior, e nesse momento é essencial que a gente defenda os mecanismos de incentivo à cultura. A gente não pode esquecer disso. É fundamental que a gente defenda isso durante a pandemia, quando isso terminar, essa quarentena, esse isolamento social terminar, e a gente voltar, que a gente continue defendendo o pagamento do fundo, que a gente continue defendendo que esses grupos, eles sejam, sim, subsidiados, sabe? Que eles possam fazer a arte deles chegar mais longe. Né? A gente sempre fala que o destinatário ele tem um compromisso social muito grande, e nisso Jéssica, Ludmilla sempre tiveram uma ideia muito clara de devolutiva às suas regiões, né? A Ludmilla mora lá no Jardim Tiradentes, lá em Aparecida, e a gente fez muitos projetos lá no Jardim Tiradentes, toda a região de Aparecida, a Jéssica também morava em Aparecida, então tudo isso é muito importante para a gente já levou espetáculo, eu sou de Uruaçu, no interior do estado, a gente já levou espetáculo para Uruaçu, Piracanjuba, que é a cidade do Tiago. Então, todo esse nosso compromisso, e durante a circulação do Kiko Sou, a gente apresentou muito mais para escolas públicas do que para escolas particulares, porque a gente acredita sempre que o nosso espetáculo, ele sempre se comunicou muito com essa galera, sabe, se comunicou muito com esses professores que estão batalhando para fazer o espetáculo chegar aos alunos deles, então, preços menores, a gente sempre fazia condições específicas para escolas de periferia, então, isso é muito importante. A gente não fazia de graça também, né? Isso é outra coisa, a gente defende muito a ideia de que pagar pelo teatro, por mais que seja um valor pequeno, é educativo. As pessoas têm que entender que teatro é trabalho,
Então, quando a gente cobra pelo nosso espetáculo, a gente também está educando, está dizendo, olha, do mesmo jeito que você paga por um produto, o espetáculo que você vai assistir também é um produto, e esses artistas aí, eles estão trabalhando para você nesse momento, e você precisa valorizar o trabalho deles, não só com aplauso, com fotos, com divulgação, mas também monetariamente, porque a gente tem conta para pagar. Então, o Que Coçou foi um divisor de águas no caminho do destinatário, e durante esses 9 anos foi o espetáculo que a gente mais apresentou. E a gente escolheu fazer ele agora, em março, porque em março a gente comemora os 9 anos de teatro destinatário. Então, nesses 9 anos, acho que o espetáculo que a gente tem mais carinho, que a gente conseguiu, assim, levar para mais lugares, foi o Que Coçou, é o queridinho do grupo. E aí a gente ia fazer agora, no dia 19, essa apresentação, que ia ter apresentação de manhã, à tarde, à noite, a gente ia apresentar para escolas de manhã, escolas à tarde, fazer público aberto à noite, e a gente ia fazer também uma comemoração dos 9 anos de grupo. E aí, nessa comemoração, que a gente vai fazer, assim que terminar todo esse processo de isolamento social, a gente vai fazer um pouquinho desse caminho do grupo, né? Só para finalizar essa parte de história do grupo, o Que Coçou é de 2013, em 2014, a gente monta o Bumba Meu Boi Estrela, que é um espetáculo que a gente também tem ele em cartaz até hoje. A gente ia fazer os 3 espetáculos que a gente tem em cartaz: o Que Coçou, o Bumba Meu Boi Estrela e o Tranças, no mês de março. O Boi, ele foi no início do mês, lá em Catalão, e a gente teve uma apresentação linda, a galera de Catalão, da Universidade Federal de Catalão, né, antigo UFG de lá, recebeu a gente super bem, e foi muito gostoso compartilhar isso no início do mês de aniversário do grupo. A gente ia apresentar o Que Coçou no dia 19, e o Tranças a gente ia apresentar também no fim do mês de março, agora que passou. O Tranças e o Que Coçou foram adiados, e quando a gente puder voltar a se organizar, sem o isolamento, com toda essa questão do corona sob controle, a gente vai, com certeza, fazer a apresentação dos dois também, como forma de comemorar os 9 anos do Teatro Destinatário. Então, basicamente, é isso que eu planejei, assim, um histórico. O Destinatário teve várias outras peças. A gente teve, em 2014, a montagem do Bumba Meu Boi Estrela, dentro do grupo, e eu, Jéssica e Ludmila montamos também na UFG, como encerramento do nosso curso, o espetáculo O Abajur Lilás, com direção da Natácia Garcia, o espetáculo do Plínio Marcos, né, o texto do Plínio Marcos, e foi uma experiência linda, porque a gente também conseguiu apresentar ele em vários lugares. O Abajur era um espetáculo muito intimista para 50 pessoas, e a gente apresentou ele na Casa Corpo, a gente apresentou ele no Grande Hotel, na Novo Ato, que foi um lugar que nos acolheu muito, que é o Espaço Novo Ato, que fica ali no Crimeia Leste, aqui em Goiânia, que é um espaço que também precisa ser fortalecido, que também precisa ser fomentado, que é um espaço cuidado muito bem pelo Luiz Cláudio, por toda a equipe ali da CIA Novo Ato, que nos acolheu durante 2 anos, e foi lindo apresentar o Abajur Lilás, que era um espetáculo que falava sobre ditadura, era um espetáculo que falava sobre opressão macro e opressão micro também, e isso foi fundamental naquele momento que a gente estava vivendo, e todas as coisas que a gente estava vivendo, e hoje a gente vê como ainda é atual e como ainda é importante falar dessas questões, né? Falar de ditadura, falar de opressão, falar de feminicídio, dos excluídos, e tudo isso são temas que, infelizmente, ainda são muito necessários, né? Mas o Abajur não está mais em cartaz, né? O Abajur, ele volta para a UFG, ele volta para o grupo de pesquisas da professora Natácia, e quem sabe um dia ele não volte a ser apresentado, né? E depois disso, outros espetáculos que também não estão mais em cartaz. Hoje o teatro destinatário sou eu e a Jéssica Render, e a gente tem como atores convidados o Tiago Santana, a Ludmila Marques e a Isabela Eleonora, que são pessoas que estão com a gente sempre e que são parceirões. Para além disso, o grupo também tem uma parte de contação de histórias, que a gente tem esse trabalho de contação de história desde 2012, e a gente fez muitos trabalhos em escolas, livrarias, a gente dá muito curso de contação de história, e agora, inclusive, já aproveitar o ensejo, a gente está participando do Ocupa FETEG,
que é o projeto de ocupação da sede da Federação Estadual de Teatro de Goiás, que fica ali no setor sul. Um projeto sensacional, que vai ter apresentação de 25 grupos de teatro e de diversas linguagens e 25 oficinas. Aí, nesse período de pandemia, o projeto foi suspenso, mas a nossa oficina é uma oficina de contação de história e ela vai ser dada online. Então, a gente vai divulgar via as redes sociais do FETEG, do Teatro Destinatário, as formas, isso vai gerar um certificado de 20 horas, e as atividades vão ser todas pelo YouTube, a gente vai fazer em 2 módulos, com vídeos, com lives, então vai ser uma proposta bem legal que a gente está organizando para que a gente possa se manter unido nesse período. Bem, é isso, falei demais, mas os 9 anos tem muito mais coisa que a gente poderia ficar aqui falando muito mais tempo, e eu queria muito que a Ludmila, a Jéssica, o Thiago, a Beli pudessem estar aqui comigo. A Ludmila está aqui nos comentários, né, pode já contribuir aqui com o vídeo também. E agora eu vou fazer essa rodada de perguntas, vou dar um agradecido aqui ao pessoal. Aí desculpa, gente, porque eu não consigo fazer as coisas aqui virtualmente ao mesmo tempo, então eu vou dar um salve para as pessoas que entraram aqui durante a minha fala e pegar algumas perguntas, e quem for querendo fazer perguntas sobre o que eu falei, ou alguma pergunta sobre o Teatro Destinatário, sobre o grupo. Acho que agora a gente está no pico da transmissão, com 24 pessoas, nossa, 26, gente, tá muito lindo isso. Então, quem quiser dar um oizinho aqui, pode mandar pergunta, pode fazer comentários. Então, o Walter está falando aqui que foi aluno da Jéssica, de Ficit, lá no Basileu. Então, o Basileu França, né, um dos lugares que tem cursos de iniciação ao teatro. Que eu conheço aqui em Goiânia também tem o Centro Livre de Artes, que fica ali no Bosque dos Buritis, e o Gustav Ritter. Então, são 3 lugares que têm cursos gratuitos, cursos livres de teatro. O Basileu, para além do curso livre, ele tem também o curso técnico, né, em teatro, em artes dramáticas, e também o curso de produção cênica. E a Jéssica Render, que é a atriz do Destinatário, está dando aula lá, e a gente deve muito ao Basileu, a gente ensaiou muito espetáculo lá, a gente apresentou muito lá, o Thiago deu aula há muitos anos lá, então a gente tinha sempre uma parceria muito forte, que ainda permanece hoje. Então, eu recomendo o Basileu França. A Márcia... Oi, Márcia, o João Vitor Frazão, obrigado, João Vitor, olha que legal, João Vitor, meu aluno da EMAC, olha que legal. A Jerusa, que é a irmã da Ítala, que é atriz, salve Ítala, salve pessoal do teatro. Mas seu espetáculo que eu sou foi adiado ou cancelado? Olha, meu aluno do Vargas. O João, claro, o João Guilherme, eu acho. Esse João G, eu acho que é o João Guilherme. Não, João, o espetáculo ele foi cancelado agora, porque depois da pandemia, o Centro Cultural ele vai reorganizar a programação. Então, todos os espetáculos, os shows que estavam marcados na programação, eles vão ser realocados. Então, provavelmente a gente vai fazer essa comemoração dos 9 anos, a gente vai fazer a apresentação do Quecossô, só que a gente ainda não sabe data. Então, aquela data foi cancelada, mas mais para frente a gente vai. Olha o Pantaleão. O Pantaleão já tinha respondido essa questão da quarentena, né, que ia regulamentar a programação. Isso é muito importante, gente. Sigam o Teatro Destinatário nas redes sociais, especialmente o Instagram, que a gente sempre posta muita coisa lá. O Instagram é Teatro Destinatário. É só colocar lá, vai aparecer um olhinho, e a gente sempre posta coisas. Inclusive, uma das coisas que eu queria colocar nessa transmissão e que acabou não rolando, porque o YouTube ele precisa de um programa para fazer isso, um vídeo que a gente fez dos personagens do espetáculo, o Demorou e o Passa Amanhã, na quarentena. Então, vão lá e assistam o Demorou e Passa Amanhã, são 2 personagens que a Jéssica Render e a Ludmila Marques fazem no espetáculo, e são 2 personagens que já apresentaram um evento, já fizeram recepção, cerimônia, eles já foram para muitos lugares para além do espetáculo, são 2 personagens muito bons. Então, dá um like lá para eles, que vocês vão gostar das palhaçadas dos 2. Thiago Santana, que está aqui também, te dá um salve aí.
Tiago, que é nosso parceirão e uma pessoa genial de produção, de criatividade. A gente deve muito à estética do destinatário, ao trabalho que o Tiago fez com os bonecos, com a questão da maquiagem, com a questão do cenário, figurino. Então, quando o destinatário, ele surge no nosso primeiro ano de faculdade, e aí a gente começa a fazer tudo de maneira muito... A gente queria fazer teatro e do jeito que der a gente vai fazer. E aí o Thiago chega trazendo um monte de ideia. É do jeito que dá, então dá para fazer isso aqui também, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E com essas parcerias, com cada um atuando numa área, a gente conseguiu muitas coisas, né? O Teatro Destinatário, ele conseguiu chegar muito longe, assim, não só geograficamente, mas também em sentido de produção. A gente foi ter uma lei de incentivo, a nossa primeira lei foi essa lei que foi de 2015, que foi para a circulação do Quecossô. Então, a gente montou Quecossô, Boi, Don Quixote, A Casa em Cores Don Quixote, e outros tantos espetáculos sem grana nenhuma. Eu lembro que a Ludmilla, ela saiu do emprego dela, e ela pegou o seguro-desemprego dela e emprestou para o grupo, sabe? A gente começou a apresentar o Don Quixote sem grana, e fomos conseguindo alguma grana, fomos para o Rio de Janeiro apresentar e ficamos endividados. Aí chegou o Quecossô, que deu uma tranquilidade, que a gente conseguiu apresentar ele para muita gente, e conseguimos ter umas bilheterias legais. Então, sempre foi muito colaborativo, sempre foi um trabalho de muita resistência, mas especialmente foi um trabalho de muita união. A gente deu muita energia para que aquilo desse certo, para que aquilo funcionasse. Vanessa Moraes, oi. Dorane Mendes, a Lud me mandando um beijo. Beijão, Lud. Beijo para minha mãe, para meu pai e para a Lud. A Miriam Bianca! Vocês não estão entendendo o que é essa pessoa. Miriam Bianca do Amaral, ela é uma pessoa sensacional. Encontrar com ela foi uma das melhores coisas que a vida nos proporcionou. O Thiago ter apresentado a gente foi uma das coisas assim, mais incríveis. A gente conheceu uma pessoa maravilhosa e uma pessoa genial, sabe? Uma pessoa de luta, de resistência, e hoje a gente é parceirão de trabalho, inclusive ia ser lançado agora no dia 19, foi adiado também, um livro organizado pela Miriam Bianca e pela Cristina Elô, da Faculdade de Educação também, que fala sobre ensino de história de Goiás. E aí, esse livro tem um artigo que nós produzimos, nós do Teatro Destinatário, eu, Ludmilla, Jéssica e Thiago, produzimos um artigo falando da experiência do Quecossô, articulando isso com a escola, articulando isso com algumas das nossas pesquisas. Então, é um livro muito amorzinho, que assim que passar esse período de isolamento, a gente vai lançar também, e espero que sirva para muita gente. Vai ter publicado o texto original do espetáculo, e também vai ter esse artigo sobre a montação, vai ter também um material sobre ensino de história de Goiás. Então, Bianca, nossa, você é incrível, eu sou seu fã, eu quero ser igual a você quando eu crescer. E o Thiago tá me lembrando das músicas do espetáculo. O espetáculo, ele foi montado só com músicas, ele foi escrito só com músicas de cantores goianos. A gente editou o texto, e aí tinha músicas do Pádua e do Juraildes da Cruz. E aí a gente suprimiu algumas das músicas, e aí deixamos um trecho de uma música do Pádua e as músicas do Juraildes da Cruz. Então a gente canta ao vivo, canta e toca ao vivo, e o Juraildes assistiu lá no Festim, que é o festival que acontece de teatro infantil aqui em Goiânia, e foi uma das experiências mais legais, sabe, assim, uma pessoa que você admira, uma pessoa que você fala assim, cara, ele é muito bom no que ele faz, ele é muito genial, e ele estava lá na plateia assistindo a gente, e ele foi depois conversar com a gente, e o Júlio é uma pessoa extremamente generosa, e apoiou a gente durante o processo de montagem, a gente falou com ele para a liberação dos direitos autorais, e foi muito importante ter ele apoiando a gente, e quando ele estava lá assistindo, a gente ficou muito honrado, muito feliz. Obrigado pelo lembrete, Thiago. Olha, o Pantaleão, Marcos Pantaleão sempre trazendo umas discussões pesadas. Querido, como você vê a cena teatral em Goiânia hoje, e que diferença você percebe em relação a quando vocês entraram na graduação?
Então, eu acho que hoje a gente vive um momento muito difícil na produção teatral, não só em Goiânia, mas no Brasil como um todo, que é um momento que a cultura está sendo profundamente atacada, é um momento que os artistas estão sendo atacados, no sentido de que, não só no sentido de não termos incentivo, mas também no sentido da gente ser considerado ruim para a sociedade, né? De muita gente falando que, por exemplo, as leis de incentivo são formas de mamar nas tetas do governo e outros absurdos por aí, nesse sentido. Então, eu acho que é um momento muito difícil, de muita resistência. É um momento que a gente está precisando se unir, se fortalecer, para além de entendermos que a gente precisa ir ao teatro, que a gente precisa assistir espetáculos, é um momento que a gente também precisa aprender formas diferentes, formas de se adaptar, né? Formas de, por exemplo, estar aqui disponibilizando essa live para tanta gente, porque, pensa, reunir 30 pessoas num momento de tantas lives, né, para falar sobre teatro, é uma coisa incrível, sabe? E como é que a gente pode fazer isso virar outras coisas, sabe? Virar forma de articulação política, porque é isso também. A gente tem que entender que arte e cultura, elas também fazem parte da vida, e agora a gente está entendendo muito isso, entendendo o quanto a gente está precisando de ter arte para a gente poder ocupar nossa mente, para a gente não surtar, para a gente ficar nesse período de isolamento, que é um período tão difícil. Então, eu vejo que é um momento muito difícil, não só por causa da pandemia, mas por causa de todo um processo político, em todos os níveis, né? O governo do estado de Goiás, ele está devendo 2 anos de fundo de cultura, devendo por quê? Porque o edital saiu, os artistas se inscreveram projetos, vários projetos, os projetos foram aprovados, e esses projetos não foram pagos. Então, isso não tem nada a ver com a pandemia, né? Isso daí foi do ano passado, é uma discussão que a gente está desde o ano passado. Agora, no início desse ano, a gente teve o pagamento do fundo e a gente está tendo cada vez mais dificuldade de espaços, por exemplo, para ensaiar. Espaços que estão fechando. Aqui em Goiânia mesmo, a gente tinha a Casa Corpo, que fechou, e outros tantos espaços, e é um momento da gente resistir, é um momento da gente se articular e da gente resistir. Eu acho que quando a gente entrou na faculdade, existia uma efervescência e uma possibilidade de criação um pouco maior, mas eu acho que hoje os artistas estão entendendo que a gente é parte dessa resistência, que a gente é muito importante e que a gente precisa lutar para mostrar o quanto a arte é importante. Eu não sei se eu respondi, mas essa pergunta também é muito difícil. Fernanda, olá Fernanda, que foi aluna do Tiago, a Laisa perguntando quando a gente vai para o Rio de Janeiro. Então, outra questão dessa que acho que conecta com a pergunta do Panta é que muitos festivais de teatro pararam de acontecer. Então, a gente foi para o Rio de Janeiro apresentar espetáculo com o Don Quixote, a Casa em Cores Don Quixote, por causa de um festival. E hoje, muitos festivais não estão podendo acontecer, porque os festivais dependiam de editais. Então, de editais municipais, estaduais, federais. E esses festivais, tal como o Festival de Teatro Nacional de Porangatu, que foi um dos festivais que me fez fazer teatro, eu já queria fazer teatro, eu fui para esse festival que fica no interior de Goiás, lá em Porangatu, e comecei a fazer oficina com gente muito boa, que vinha de São Paulo, que vinha do Rio de Janeiro, e isso me fez acreditar que teatro era uma possibilidade de profissão, que não era um hobby, como todo mundo queria me dizer. Então, esses festivais, eles também não estão acontecendo, porque eles não têm verba. Então, não sei, Laisa, não sei quando a gente vai para o Rio de Janeiro, mas eu queria muito, ia ser muito bom poder levar o Boizinho, levar o Kikossô para o Rio de Janeiro. Roane Amorim, olha, de Contagem, Minas Gerais, que legal, um beijão para Roane aí, Raone, desculpa, Raone de Minas Gerais. Luiz Augusto, que está aí, mandei o convite para ele, a Lígia também, Adriana Cavalcante, boa noite. Ai, meu Deus, espera aí que eu me perdi aqui, muita gente falando, ai, meu Deus. Tá movimentado isso aqui, hein? Gente... eu queria muito.
Raoni falando do Cine Horto, de Belo Horizonte, que é o espaço que o Grupo Galpão iniciou lá, que é um espaço extremamente acessível, é uma possibilidade bem interessante, né? Vamos pensar aí, seria muito lindo apresentar em BH, inclusive não conheço. Olha, a Ludmilla falando do empréstimo. Nossa, tem história demais. Te amo, Bianca. Não tem como não amar a Bianca. A gente ama a Bianca. Quando ela treta, então, é melhor ainda. Eita, Bianca. A gente gosta muito. É, a Flávia disse que tá cortando. Eita, eita, tá cortando. Eu acho que é a minha internet que não tá muito boa aqui nesse período de quarentena. Mas vamos seguindo. Ah, que legal, Renato, que a Bianca convidou para live. Lucas Miranda dizendo que tem muita vontade de assistir o que coçou. Lucas, então, ó, assim que acabar esse isolamento social, a Flávia, o Marcos Pantaleão vão organizar uma nova programação para o Centro Cultural da UFG, e aí a gente vai estar lá, a gente vai apresentar o que coçou. Então, fica ligado no nosso Instagram, que é @teatro destinatário, e a gente vai postar lá a programação. E vai ser muito legal ter você lá na plateia. O Xoxo, que é namorado da Liza, lá do Rio de Janeiro também. O Thiago pedindo para eu contar um pouco sobre as cenas do espetáculo e como foi desenvolvida a dramaturgia, os fatos históricos abordados. Então, o espetáculo que coçou é um espetáculo de quadros, que ele tem um eixo que são 4 artistas. A ideia básica é que 4 artistas querem saber o que eles são, onde é que eles estão, e eles buscam essa identidade, o que é ser goiano, né? O que isso tem a ver com a nossa história, o que isso tem a ver com o lugar onde a gente vive, e aí eles vão percorrer a história de Goiás para falar um pouquinho sobre isso e para pensar um pouquinho sobre isso. Então, esses 4 artistas vão desde o período lá da colonização no estado até o período da modernização e tudo mais. Então, a primeira cena é o Demorou e o Passa Amanhã, que são 2 jovens que vão falar de programa de índio, né, e vão falar dos índios que viviam aqui em Goiás. São 2 jovens comentando sobre o que era o programa de índio, sobre como era a vida dos índios aqui, né, antes da chegada dos portugueses. E aí depois vem uma cena dos bandeirantes, que são um português e um paulista, conversando sobre a extração do ouro em Goiás. E aí eles tentam se enganar, né? O português querendo pegar mais ouro, o paulista querendo pegar mais ouro, para falar desse período da mineração. Depois disso vem a cena da namoradeira, que é uma cena de noite de Goiás, né? Então, é uma namoradeira na janela que recita a poesia do Pádua, e aí a gente tem uma outra parte uma música do Juraildes, e também tem uma parte falando sobre cultura e tradição goiana. Então, a gente vai falar sobre Pirinópolis, sobre procissão do Fogaréu, e tudo isso brincando um pouquinho com esses acontecimentos, as cidades históricas, cidade de Goiás. E aí, depois disso, a gente vem para a fase do coronelismo, né, que é um coronel e seu peão, e para falar também do voto de Cabresto. E a gente vai ter essa cena onde vai ter o voto, onde essas pessoas votavam comandadas por esses currais, né, por esses coronéis. Depois disso, cena da construção de Goiânia. Então, é a chegada dos nordestinos para construir a nova capital. E aí foi muito importante a Bianca nesse processo, porque ela faz uma cena que ela é muito crítica, porque esses nordestinos, eles vêm para Goiânia para construir, e aí o alojamento deles era ali aonde hoje fica o Banana Shopping. E aí, com a cidade foi crescendo, esses nordestinos foram sendo jogados mais para a beirada da cidade. Então, a cena vai fazendo esse movimento de as pessoas que construíram Goiânia vão sendo colocadas e colocadas e colocadas e colocadas e colocadas cada vez mais para longe da cidade, né? Que é o Sebastião e a Severina. E aí, depois disso, vem a cena da ditadura militar, que Goiás teve uma
um processo de ditadura militar também muito, muito pesado, que a gente estudou com a Bianca, né, a gente teve tortura, a gente teve prisão, e aí essa cena ela vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como foi essa ditadura aqui em Goiás também. Depois disso, o processo de abertura democrática, né, que a gente vem para um pouco mais para os nossos dias. E aí a gente vai falar do piqui, claro, né, um vendedor de piqui e todo esse processo. E aí tem uma fala muito legal que e Goiás foi se espalhando pelo Brasil, e aí vai falando desses goianos que vão para outros estados, que vai falar um pouquinho também do jeito de falar do goiano, do goianês, e depois vai falar um pouquinho do encontro dessas identidades, ou desses tempos, né, dessas gerações, então, que é a tecnologia, que é o retorno do Demorou e Passa Amanhã, e os dois velhinhos, então, que é isso nessa era de WhatsApp, né, por isso que o Demorou e Passa Amanhã que estão nos vídeos aí, por isso que eles já chegaram na internet, porque desde o espetáculo, eles já fazem live ao vivo, eles já tiram selfie, então, eles já são muito mais entendidos do que os outros personagens do espetáculo. E aí, no final, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o que é o que eu sou, onde eu tô, onde eu vou, né? E onde é que está Goiás nisso tudo. Então, é um espetáculo que fala um pouquinho da história de Goiás, ele passa muito sobre as nossas próprias experiências, e ele tem uma identificação muito grande com todo mundo que assiste. Então, essa foi a pergunta do Thiago, né? Thiago... A última peça. Ai, peraí, gente. Gente, pode fazendo pergunta, eu vou lendo aqui aos poucos, tá bom? A Fernanda está conversando com o Thiago aqui no chat. Boa noite, Franciscos. Boa noite, Cleiton. Olha o Cleiton, que legal. Cleiton também foi meu amigo na época do ensino médio. A Ludmila comentando. A Ludmila comentando essa questão do Fundo Estadual de Cultura de 2017, né, que ela tem um projeto aprovado e que esse projeto não foi pago. Então, isso é importante a gente falar, que essa desvalorização da cultura e esse entendimento de que cultura é algo que não precisa ser respeitado, porque você faz um edital, as pessoas fazem projetos, as pessoas aprovam esses projetos, isso é um compromisso que se faz, e a gente é absolutamente desrespeitado a partir do momento em que o Estado diz que não vai pagar, que ele não vai fazer esse repasse, então a gente fica com os projetos inviabilizados. E todo projeto, gente, não se enganem, todo projeto de lei de incentivo são projetos de descentralização da arte, de incentivo à produção dos artistas, são projetos que muitas vezes levam arte a pessoas que não têm a possibilidade de pagar por eles. Agora, por exemplo, esse projeto do Ocupa FETEG, que é um projeto que foi contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura do ano passado e que foi pago agora no início desse ano, é um projeto totalmente gratuito. Então, vai ter Sarau das Minas, vai ter brechó, vai ter um monte de coisa, e tudo isso é gratuito. E aí há toda uma produção, toda uma comunicação para levar as pessoas para esse espaço, para assistirem esses artistas goianos. Então, isso só é possível graças às leis de incentivo. Então, se alguém falar mal desses mecanismos de incentivo, defenda. É importante que a gente leve conhecimento, que a gente leve informação para as pessoas, tanto em tempo de pandemia, quanto em tempo de aparente normalidade. Raíssa Pires, boa noite. Um beijo para sua mãe, Fernanda. A Jéssica, que está aqui. O Pan está agradecendo pela fala. A Laís do Tístico, a gente não tem muita perspectiva para ir no Rio de Janeiro. Aparecida de Goiânia, acho que sim, eu não sei o que você está perguntando, mas a gente faz muitos trabalhos em Aparecida. A Ludmilla agora está com uma produção muito legal lá no Jardim Tiradentes, tanto com contação de história, com cenas, está montando espetáculo. A gente tem muita admiração e muito respeito por grupos de Aparecida, grupos como o Cidade Livre, que tem uma história incrível, Takayuna, e toda a galera do Cidade Livre, o Roger, que são projetos muito importantes na cidade de Aparecida. A Jéssica já dando uma indireta aqui para a gente apresentar lá em Belo Horizonte. O Martim Sererê,
a Fátima Poemas Musicais, ela está perguntando sobre o Martim Sererê. O Martim Sererê é um espaço do estado de Goiás, que ele está funcionando de maneira muito precária, sem verba, e aí a TT Caetano, que está gerindo o espaço de maneira muito corajosa, porque não tem dinheiro para nada, então é um espaço que está funcionando, está tendo shows lá, mas, como eu disse, sem muito incentivo, sem muito equipamento, por causa de uma desvalorização do governo do estado de Goiás. Mas o Martim Sererê está funcionando, ele está aberto, né? Agora ele está fechado por causa da pandemia, mas ele, antes disso tudo, ele estava recebendo, especialmente programação musical. A Flávia aqui ajudando. Olha aqui, Raoni oferecendo casa para a gente em Contagem. Olha, Ludmila, Jéssica, Thiago, vocês que estão aí, Contagem nos espera, vamos organizar para ir. A Ludmila falando do Jardim Tiradentes aqui. O Panto também lembrando que o Centro Cultural tem um Instagram, que ele posta sempre a programação, sigam o Centro Cultural. As pessoas falam muito que a gente não tem divulgação da programação de teatro de Goiânia, então sigam o Centro Cultural e ajudem a espalhar essa ideia também, para que as pessoas possam saber do que está rolando. O Centro Cultural mantém uma agenda fixa, né, tá sempre tendo coisa acontecendo lá, atividade de música, atividade de teatro, atividade, oficinas, ele se abre também para os grupos ensaiar, tem uma sala de dança lá para grupos de dança, tem espetáculos de dança também, então é um espaço extremamente democrático. Sigam para saber o que está rolando, o que está tendo na programação de lá. E depois dessa pandemia, então, vai ser muita coisa que a gente vai conseguir organizar e que vai ter acontecendo por lá. Olha, o Milton Aires, que é do Grupo Teatro que Roda, nosso parceiro do Teatro que Roda. Eu e a Ludmila também somos do Teatro que Roda, e a gente tem alguns espetáculos, e o Milton e o Patrick são grandes parceiros do Teatro Destinatário. Beijão pro Coimbra, Bueno. Adriana Cavalcante, beijo, Adriana. Luísa, abração para você também, Luísa, Renata. Renato Angelim, legal, que som cotão que eu vou falando do título do espetáculo, né? Criação da Bianca também, e é uma das coisas que são sensacionais no espetáculo, não só o título. Jerusa, de Goiânia, Raoni, que está aí firme desde o início, Lia Giovana tem perguntas, falar um pouquinho sobre formação de plateia e dar algumas dicas para novos grupos teatrais. Legal, muito interessante essa sua pergunta, Lia. Então, a gente acredita muito que a formação de plateia, ela acontece em vários níveis. Ela acontece tanto, por exemplo, nas ações na escola, eu como professor numa escola municipal, levar grupos de teatro, levar a escola para assistir grupos de teatro. Isso é uma formação de plateia sensacional, porque muita gente não vai ter uma outra oportunidade de ir a um espetáculo de teatro. E as pessoas têm que entender que teatro não é caro, que teatro não é distante, e que teatro ele é uma coisa extremamente acessível. E formação de plateia é a gente levar essas pessoas para o teatro para ensinar o caminho. Tá vendo? É fácil. É aqui que fica o teatro. Ou então levar o espetáculo para lá, para que a gente não fique com o espetáculo só no centro da cidade, que é uma coisa que a Ludmila é uma defensora ferrenha, e a gente, durante esses anos de destinatário, a gente tentou muito fazer, que é levar espetáculos lá para a periferia, que é apresentar na rua, que é apresentar o Tranças mesmo, ele fez a apresentação dele em escolas municipais, a estreia. Só que antes da estreia, a gente tem uma foto linda, que foi numa rua, em frente a um ponto de leitura, lá no setor Marista Sul, lá em Aparecida, e isso foi sensacional, porque um monte de crianças assistindo a gente, e aquelas crianças tiveram a experiência daquele espetáculo de uma maneira muito particular, e que a gente tem muito carinho por essa memória, sabe? Então, isso é formação de plateia. Formação de plateia é levar as pessoas ao teatro. Então, agora a gente tem 24 pessoas assistindo. Se essas 24 pessoas levarem 2 pessoas, a gente já tem uma galera, a gente já tem 75 pessoas assistindo a um espetáculo,
sabe? E aí essa divulgação tem que chegar às outras pessoas. Se vocês compartilham, se vocês viralizam isso, essa formação de plateia, ela chega às outras pessoas. Para além disso, é importante também que a gente tenha essas discussões. Falar sobre grupos de teatro goiano, falar sobre o que está rolando de programação na cidade, falar sobre leis de incentivo, na família, tudo isso é muito, muito, muito importante, como parte da formação de plateia. Para além disso, é um trabalho também de entendimento da linguagem, que pode ser feito em cursos de iniciação, pode ser feito na escola, essa discussão com a história, com literatura, com português, com tudo isso tudo é muito importante para a formação de plateia. Mas o primeiro passo é as pessoas entenderem que Goiânia é uma cidade que produz muito teatro, e que produz teatro de excelente qualidade. Né, e levar as pessoas para assistirem grupos de teatro, grupos de dança, é fundamental, tá bom? Isso é função de todos nós. E a segunda pergunta é algumas dicas para novos grupos teatrais. Fazer teatro. O destinatário, ele não tinha grana, e a gente começou a montar cenas curtas, então a gente começou fazendo pequenas cenas, e essas cenas começaram a se apresentar em vários lugares. Não tinha figurino, a gente começou a fazer campanha na internet, a gente ganhou muita coisa em campanha no Facebook, a gente ganhou coisa de outros estados, o Que Coçou mesmo foi um espetáculo que foi montado com muita doação. Por exemplo, a botina que eu uso no Que Coçou é uma botina que foi doada. Até hoje eu uso essa botina, e para além disso a gente teve reciclagem de vários materiais. Então, dica para os novos grupos, encontre a sua turma, porque uma andorinha só não faz verão, encontre pessoas que topam as mesmas ideias que você, pessoas que colaboram com você, pessoas que compartilham dos seus anseios, e começa a fazer. Faz cena curta e começa a apresentar, apresenta encalorada, apresenta de graça, apresenta aqui, apresenta ali, e com isso as coisas vão começando a aparecer, né? Vai aparecendo divulgação, e você vai começando a entender outras possibilidades de monetarizar o trabalho, de receber por isso, mas especialmente formas de... Meu irmão tá... pode passar aqui. Meu irmão tá querendo passar aqui, ele não tá querendo atrapalhar a live, né? Coisas de casa, né, gente? Coisas de casa. Então, mas dá oi aqui pro pessoal, tá? Meu irmão, né? Então, essa é a minha dica para os novos grupos de teatro. Joana Abreu, minha colega de trabalho hoje, foi minha professora na graduação, e é uma pessoa sensacional, é uma pessoa que a gente admira muito, falando que a gente pode também fazer essa programação de espetáculos infantis fixos no CCUFG, e isso é muito legal, gente, a gente pensar durante a pandemia, durante esse período de quarentena, possibilidades da gente se encontrar depois, da gente montar programação, da gente fazer outras formas de que as pessoas saibam dos espetáculos que estão acontecendo, e essa ideia da Joana de ter uma programação fixa de teatro infantil no CCUFG é sensacional, tá? Que é uma das áreas que tem muita procura. O destinatário sempre contou muita história, e isso foi muito bom para a gente ter contato com várias pessoas que procuram programações de teatro infantil. Então, ótima dica aí, Joana, beijão, pessoa sensacional, admiro pra caramba. Panta respondendo, ai meu Deus, peraí, muita gente falando aqui. Ai, gente, Contagem tá um sucesso aqui. Todo mundo, Ludmila, Jéssica, todo mundo querendo ir para Contagem. Minas Gerais adota a gente. Então, explicando essa questão de que a gente vai ter uma nova programação do Centro Cultural da UFG, assim que passar esse período de pandemia, de isolamento, e aí a gente pode sim pensar nas propostas, né? Espero que essa proposta de teatro infantil seja acatada, porque a gente tem o Tranças, que a gente apresentou, inclusive, no ano passado no Centro Cultural, e foi uma apresentação linda, 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 uma das apresentações mais bonitas que a gente teve do Tranças foi essa do CCUFG. Eu vou ler, porque a Lud, ela traz umas coisas boas para a gente, eu vou ler. Augusto Boal nos lembra o quanto é importante redemocratizar a arte, não só para apreciar, mas democratizar os meios de produção da arte. Então, ela está falando dessa questão, a gente não basta só levar a cultura para longe do centro, mas trazer essa cultura da periferia para o centro também.
E isso é muito legal, porque a gente tem muita gente produzindo teatro em escolas da periferia, em centros comunitários, grupos pequenos, a gente tem muitas quadrilhas juninas, a gente tem muitos grupos de dança, e esses grupos, eles também precisam de espaço, eles precisam de visibilidade. Então, a democratização da arte é que as pessoas possam fazer teatro e que elas possam ter público para isso, que elas possam ter espaços para apresentar isso, para que elas tenham subsídios, inclusive para transporte, para ajuda de custo, para ensaio. Tudo isso são formas de democratizar o acesso à arte e à cultura. Excelente fala da Lud aqui. O Raoni fazendo maior propaganda do apartamento dele, arrasou. Olha que legal, muito legal aí o convite. Ludmila lembrando da Galhofada, que é um projeto de formação de plateia que já tem muitos anos aí, eu não vou saber quantos anos. Olha que legal, a Ludmila dizendo que o Bruno, que hoje é um dos coordenadores, ele era a plateia do espetáculo. Para quem não sabe, a Galhofada é um espetáculo que acontece no setor Pedro Ludovico, aqui de Goiânia, e ele é totalmente colaborativo. Todos os grupos que se apresentam lá, eles não ganham cachê. Os grupos, eles se reúnem para fazer uma festa que é na rua, e aí tem oficina, tem espetáculo de dança, teatro, música, tudo gratuitamente, e aí as pessoas, elas já têm um hábito de ir para a galhofada. Então, a galhofada é uma das ações assim, que a gente acredita serem mais bonitas por causa disso, porque é uma coisa totalmente idealista. A gente acredita que a arte ela precisa chegar nessas pessoas e a gente vai lá e doa o nosso trabalho. E a Galhofada é um projeto lindo, e é isso, as pessoas que assistem hoje vão ser pessoas que amanhã vão estar produzindo, que vão estar atuando, que vão estar levando outras pessoas, que vão ter uma memória gostosa e positiva de teatro. Então, tudo isso é formação de plateia. E é função de todos nós que estamos aqui nesse momento, é função dos artistas, mas é função também da plateia ajudar a trazer público, ajudar a fortalecer, e o próprio Centro Cultural tem espetáculos que são gratuitos, tem espetáculos que são a preços extremamente acessíveis, 20 inteira, 10,5, 30 inteira, 15,5, e isso é muito importante que as pessoas saibam, sabe, para divulgar em escola, universidade, que são produções goianas, na maioria das vezes, e que merecem divulgação, que merecem ser assistidas. A Dirce Vieira, olá, Dirce, falando da discussão sobre formação de plateia, a Jéssica falando, uma dica para quem quer começar, que saber que não é fácil ver de teatro, mas não é impossível, dedicação, foco e muita cara de pau é essencial. Então é isso que a gente estava falando, que é fundamental dar a cara para bater, ir lá e fazer. E vai ter momentos de crise, então se você tem um amigo artista, apoie esse amigo também emocionalmente, sabe? Conversar com ele sobre... Porque às vezes é muito difícil. Às vezes a gente tem vontade de desistir, porque essa questão da valorização é muito complicada. Às vezes a gente sente que a gente está falando para as paredes, a gente está divulgando e a gente não tem plateia. Então, apoiar os artistas passa por isso, passa por ir assistir, passa por estar junto, passa por ajudar na divulgação. Não é fácil, mas eu me lembro muito da Fernanda Montenegro. Ela fala, uma pessoa pergunta em uma entrevista aleatória, uma dica para você, que você dá para alguém que está começando a fazer teatro, e ela vai, uma pessoa que está começando a fazer teatro, desista, pare de fazer teatro, Depois, se você não aguentar mais, se você não conseguir ficar sem fazer teatro, aí volta, porque aí você realmente vai fazer teatro, você precisa do teatro. Então, eu acho que é muito isso. A gente faz teatro porque a gente precisa. A gente precisa disso para viver, E a sociedade precisa de teatro, a sociedade precisa de arte, não só em momentos de pandemia. Então, acho que isso que a Jéssica falou é muito importante, é muito difícil viver de teatro, mas
Viver sem teatro é mais difícil ainda. Joana Abreu, o Milton, gente, eu vou pedir para o pessoal aí, a Flávio, o Thiago, me regularem com relação ao tempo, porque a gente já está com 1 hora de live. Eu pensei que ia ser uma live de 20 minutos, que a gente ia falar super pouquinho, até pouca gente, mas eu achei sensacional. A gente teve momentos de muita gente que passou por aqui, uma interação bem legal. Me digam aí como é que está o tempo, eu vou respondendo aqui as perguntas. O Milton falando da importância de se fomentar a formação de atores e atrizes. Isso é sensacional. Então, o Milton, ele é aluno do IF de Aparecida, de dança, e ele tem uma pesquisa muito legal sobre esse entrelugar da dança e do teatro. E eu acho que é fundamental que a gente entenda que a arte está sendo atacada em todos os níveis. Então, tanto a universidade está tendo verbas cortadas, verbas para cultura cortadas, para projetos de extensão e tudo mais. Mesmo o Basileu França está sendo muito atacado nos últimos anos. As escolas de arte de Goiás, de maneira geral, e é fundamental que esses espaços existam. Esses espaços, eles são espaços de criação extremamente ricos, e aí por isso que eu venho da história do destinatário, e a gente não esquece que a gente nasceu dentro da UFG. Então, nos corredores da UFG, esse grupo nasceu, e a gente fez muitas coisas legais, a gente fez coisas que a gente se orgulha muito de fazer, e a gente está fazendo a arte que a gente acredita há 9 anos. Então, fomentar esses espaços de formação e fomentar a formação desses artistas, e aí essa formação, eu estou falando dessa formação institucional, mas existe também a formação não institucional. O meu primeiro grupo de teatro foi a Cia Novoato, e eu aprendi muito com o Luiz Cláudio Amarília, eu sou muito grato a eles por isso. Os grupos de teatro são lugares de formação, lugares de experiência, lugares de criação. A partir do momento em que você está num grupo de teatro, você começa a experimentar aquelas coisas, você começa a criar aquilo, você tem que estudar, você tem que pesquisar, e aquilo produz coisas incríveis. Então, não existe processo de formação que não precise de fomento, seja ele institucional, seja ele não institucional, no caso dos grupos. E aí, o Fundo de Cultura é um edital que tem edital para formação, não só em oficinas, mas para formação continuada desses artistas, e para além disso, outros tantos. Os próprios festivais são formas de formação, porque, por exemplo, eu comecei a pensar em teatro profissionalmente quando eu fiz uma oficina lá em Porangatu, interior do estado. E aí essa oficina, ela para mim mudou tudo, porque eu vi aquelas pessoas ali, e essas pessoas falaram, não, eu vivo de teatro, eu trabalho com teatro. E aí eu fiquei, caramba, então é possível, né? Eu posso viver de teatro também. E foi uma oficina de 3 dias, né? Essa formação dos artistas, dos atores e das atrizes, ela tem que ser fomentada em todos os níveis, porque muita gente tem uma ideia de que o teatro é algo distante, e o teatro está tão próximo da gente que a gente só precisa de um lugar para tentar experimentar, para fazer, para acontecer, para mostrar isso para as pessoas. E eu acho que fomentar esses espaços institucionais ou não é fundamental para a vida. Vamos lá, continuando aqui as perguntas. A Lude mandando coraçãozinho para a Joana, orientadora dela. O Geiso perguntando. Luciana, as grandes crises históricas tiveram o poder de mudar hábitos, comportamentos e o modo de viver das populações. Na sua opinião, qual seria os possíveis impactos na cultura e na arte? Então, eu acho que esse período de quarentena, de isolamento social, esse período de crise econômica que a gente já está vivendo e que a gente vai passar por ele pelo próximo ano, é um momento da gente se reinventar. É o momento da gente pensar formas de produzir, formas de subsistir, de existir fazendo arte, e agora é o momento da gente se unir. Eu acho que
depois desse período de quarentena, a gente vai ter que repensar muita coisa da nossa interação social, por exemplo, da mediação da nossa interação social. Eu acho que as redes sociais, elas ganharam um outro espaço na nossa vida agora, e eu acho que quando a gente voltar ao convívio social, quando a gente voltar a poder sair, se encontrar, eu acho que a gente não pode perder isso. Eu acho que a gente tem que se manter em conexão para se fortalecer. Eu acredito que a gente vai ter um momento muito difícil, porque a gente está num momento político muito complicado, em que a gente tem pessoas no poder que estão usando, inclusive, a pandemia como uma forma de justificar cortes de gastos, né? A gente teve agora, na esfera da educação, um corte das bolsas das ciências humanas. Então, diversos bolsistas que trabalham com teatro, que trabalham com filosofia, com história, com pensamento crítico, eles tiveram suas bolsas, ou a perspectiva de bolsa cortada. Então, é um momento, nesse momento, isso foi agora, semana passada, tá? Então, se a gente pensa que esse momento de pandemia é um momento triste, a gente tem que ficar muito atento, porque a gente pode estar sendo roubado em outros lugares também, né? Então, essa justificativa econômica, ela não pode ser uma justificativa para se cortar subsídios de áreas que são essenciais para a vida. Então, subsídio às artes, subsídio às leis de incentivo, não pode ser colocado em segundo plano, porque já era um projeto anterior à pandemia, agora ele só tem uma desculpa. Então, a gente tem que continuar lutando pelas artes, né? A gente vai ter um período de recuperação muito difícil, e os artistas autônomos vão passar por muitas dificuldades. Então, é o momento da gente pensar em formas de se refazer, em formas de se reestruturar, e é um momento especialmente da gente se fortalecer enquanto coletivos. Então, as pessoas que estão aqui, que é uma coisa que eu estou falando desde o início da live, apoiar as pessoas, apoiar os artistas, especialmente aqueles artistas autônomos, aqueles artistas que estão fazendo projetos aí em lugares periféricos, em lugares longe do centro, lugares sem subsídios de empresas e tudo mais. Esses artistas vão precisar muito de ajuda agora, e essa ajuda ela vem de diversas formas. Então eu acho que é fundamental que a gente se organize, né, que a gente lute juntos, e reunindo público, reunindo artistas em essa coletividade. Respondi, acho que o Jason, Ludmila, obrigado aí pela força. Bem, gente, mais alguma pergunta? Eu acho que eu vou caminhando para encerrar, né? A gente já está com uma transmissão de 1h10. Mais uma vez, eu queria agradecer muito, muito mesmo ao Centro Cultural da UFG, agradecer a Flávia, agradecer ao Thiago, agradecer ao Renato, do Ivan, ao Marco Pantaleão, todo mundo que fez força para isso acontecer, para essa live estar aqui. E essa live ela vai estar disponibilizada como um programa, né, Lives da Cultura na UFG, que vai estar lá no YouTube. Então, se você gostou de alguma coisa e quer compartilhar com alguém, vai ter lá o linkzinho, pode compartilhar, e depois a gente pode continuar essa conversa em outros meios, por exemplo, no Instagram, tanto do Teatro Destinatário, quanto no Instagram do Centro Cultural da UFG. A Jéssica aqui trazendo uma fala do Don Quixote, sonho que se sonha só, se juntos é realidade, que é uma fala que a gente cantava ela no espetáculo, e é uma fala que acho que nesse momento é muito importante. A gente tem que sonhar junto, a gente não pode desistir, a gente tem que se unir, se fortalecer, e junto a gente consegue fazer muita coisa, e a gente consegue ir muito longe. Então, muito obrigado a todos. Adriana, que está aqui dando muito obrigado. A Ludmila, a Jéssica, o Thiago, o Milton, todo mundo que está aqui nesse momento. A Laisa, saudades, Laisa. A Dirce, muito obrigado, Dirce, pela presença aí.
Muito obrigado pelos bons desejos, também, Liza. A gente está na torcida pelo Destinatário, mas também pelos outros grupos de teatro. Obrigado, Renato, pelo apoio aí. Muito obrigado, Thiago. Raoni, espere pela gente, hein? Raoni, contagem que nos aguarde, vai ser ótimo. Então é isso, gente. Panta, muito obrigado, tanto pela pergunta, quanto por essa articulação toda que você e o pessoal do CC estão fazendo. Gente, então é isso. Eu agradeço muito, estou muito feliz. A artista gosta de plateia, artista gosta de falar, e poder compartilhar isso com vocês foi muito importante, foi muito bom. A gente vai passar por essa crise com força, amor e muita arte. Faço das palavras da Ludmilla as minhas. Obrigado a todo mundo, obrigado, Lucas, aí, que tá dando tchau. E é isso. Muito obrigado, pessoal, muita força. Se mantenham bem, se mantenham em casa, mas se mantenham também em contato com as pessoas, se mantenham fazendo coisas que te façam bem, cuidem da cabeça, que é muito importante, se cuidem da saúde, cuidem dos seus, e seguimos fazendo arte, seguindo, compartilhando isso que a gente tem de melhor, que é a nossa sensibilidade, que são as nossas formas de produzir a vida de uma maneira mais bonita. Tá bom? Beijão, gente. Obrigadão.